quadrado. O que eu fiz? Coloquei o quadrado no tecido. Dividi a metade do quadril, coloquei numa face inteira, virei a parte de trás. Tem um acréscimo de costura aqui, tá, gente? Por isso que eu coloquei do avesso para vocês entenderem. É a medida exata, mas mais margem de costura. Então eu coloquei a medida, a metade do quadril aqui, mais margem de costura, mais margem de costura. Aqui é a metade da metade do quadril, 1/4 do quadril, mais margem de costura, porque nós precisamos de uma costura no centro traseiro da saia, que é normalmente onde nós colocamos o zíper. Então isso aqui é o princípio, é o ponto de início da construção de uma saia. Vamos lá, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: vocês podem fazer no próprio corpo isso aqui, pra vocês fazerem sua base. Gente, meu manequim ele tá meio torto, tá? Então não sou eu não, deixa eu localizar ele aqui. Um quadrado com as medidas do quadril. Então eu vesti aqui o quadrado. Eu vou começar a colocar o alfinete e riscar pra vocês, traçar pra vocês como que eu faria uma saia aqui. Então vou prender bem o meio. Aqui vale muito a observação que eu disse pra vocês do fio do tecido, gente, ó. O meio aqui, tá? Neste caso aqui, como é construção de modelagem, eu tombei o tecido e fiz no fio contrário para que ele não ceda, que ele seja mais exato. Então, como ele não tem tendência a ter elasticidade no sentido da trama, eu cortei agora a base dessa forma, para que ela não estique e não interfira no que eu quero mostrar para vocês. Fio reto do tecido no meio, importantíssimo para os nossos moldes. Eu vou montar uma saia aqui para vocês verem. Então vamos lá. Deixa eu colocar esse manequim desta forma para vocês entenderem. Que vai no tecido, no papel depois. Então aqui, margem de costura. Se eu tirar a margem aqui, normalzinha, eu deixei esse espaço aqui que seria a abertura do zíper. Se eu deixo a margem normal aqui, olha o que nós temos de sobra. O quadril tá certinho, perfeito, mas olha o que nós temos de sobra na cintura. E aqui embaixo também tá com sobra. Vamos fazer uma saia mais certinha. Então tá, isso aqui é um quadrado. Função da pence, vamos lá. Qual é o destino da pence? Ajuste. Então vamos fazer uma pence aqui. Eu vou dar 1,5 centímetros. Gente, eu mexo com fita o tempo todo, então é muito no olho que eu faço as coisas. Meu manequim é bom porque já tem essas linhas que me orientam. Sobra uma folguinha aqui. E mais uma pence aqui. Comecei a dar ajuste na cintura. Ó, pence para vocês entenderem o que é a função da pence. É ajuste. Ó o que sobra. Ó, uma pence costurada, ela faz assim, não tão torta igual minha mão está fazendo. Mas isso aqui é uma pence costurada, gente. Ó, eu vou riscar dos dois lados para vocês verem. Uma pence. Então, pence serve para ajuste. Ó quando a gente desenha no papel. Tá vendo? Então, aqui nós estamos fazendo o traseiro, a parte traseira de uma saia, tá? A costa de uma saia. Beleza? Aqui sobrou um pouco, ó. Então, a pence tá localizada. Metade das costas, tá, gente? A pence fica bem na metade 1/4 da cintura, metade de 1/4 você vai colocar a pence. Mais profundo aqui. E vamos lá. Os ajustes laterais da cintura.
que eu observo nas saias, por exemplo? Quando eu comecei a aprender saia, então eu tinha a orientação de que a parte de trás, a parte traseira da saia, é uma linha reta, um fio reto bem no meio das costas da saia, essa linha reta que eu fiz aqui, pence e a lateral mais curva. Só que, minha gente, é o seguinte, aqui ela, como ela tá curta, essa saia que ela tá curta, ainda não tá apresentando tanto um problema que eu vou mostrar pra vocês. Olha a minha saia, ela entra aqui. Esta é uma pence também, que nós colocamos aqui embaixo. Então, na metade na linha do quadril que tá aqui no manequim, eu entro assim. Pra que a gente faz isso? Pra ela não dar bico. Porque uma saia com esse fio, com essa linha reta, ela vai acompanhar o quadril. Então ela vem reta aqui atrás e normalmente no uso das minhas clientes, nós chamamos isso que dá um bico na saia. Como que você tira o bico? Isso aqui, ó. Normalmente é 1,5 cm a 2, tá? Para uma saia reta. Mesmo que seja a saia reta, para ela ter um bom caimento na parte de trás, vestir bem, não precisa marcar o corpo, porque no caso da minha aqui eu entrei muito, mas para ela ter um contorno mais perfeito do corpo, sem estar nem marcando e também não tão fora de proporção, faz essa pence aqui no meio da saia, que ela dá um encaixe melhor. Ó, queridos, eu fiz o seguinte aqui. Desci 2 centímetros no meio da frente, na linha da cintura. Pra quê? Qual que é a função disso? Eu vou começar a recortar esse tecido agora para vocês entenderem o que nós vamos passar para o papel. Deixa eu pegar minha tesoura aqui. E vocês vão ver quando eu cortar que esta linha tá bem na linha da cintura do manequim. E os 2 centímetros de frente, eles são necessários para vestir corretamente a anatomia do nosso corpo. Ó, deixa eu tirar esse alfinete daqui, porque eu tirei ele da lateral, então ele tá afastado, ó. Vamos lá. Se vocês fizerem isso aqui, vocês têm um molde de saia já. Faz isso, faz um quadrado, vai adaptando no seu corpo. E vocês começam a construir os próprios moldes. Com uma visão diferente do que é a modelagem. Isso que é o mais interessante. Então aqui eu vou deixar margem de costura, mas eu vou tirar o excesso. Aqui também. Eu já tô deixando margem porque depois é uma necessidade, tá? Aqui na frente eu tirei tudo, que eu quero mostrar pra vocês como faz. Na lateral da saia aqui também eu recomendo que a gente entre um pouco quando é no caso de saia lápis. Também é entrado aqui da linha do quadril para baixo. Nós vamos entrar afunilando, aí nós vamos afunilando aqui. Para esse manequim seria necessário 1,5 cm para ele vestir bem. Bem justo também, né? Vestiria justo. Para fazer uma saia lápis, que é a que contorna a linha do quadril e do... Então isso aqui, ó. Vamos cortar. Eu vou abrir a pence traseira atrás para vocês verem como é que ela fica no papel depois. Vamos fazer o seguinte, eu vou eliminar toda a margem de costura, depois eu coloco no papel.
cortes de gravação isso aqui. Então, agora sim, como nós trabalhamos com 1/4 do molde da medida, então aqui nós trabalharemos com metade da frente e metade das costas. Nós vamos precisar passar por papel só isso aqui. Depois no tecido nós vamos dobrar como eu fiz aqui. Então aqui eu tenho a linha do meio da frente, eu vou abrir esse molde. Meu corte está maravilhosamente torto. Acerto aqui as arestas, o que ficou quando eu cortei no manequim, que não existe a possibilidade de ser preciso. Costa, lateral, pence traseira. Aqui eu tenho a linha do zíper. Nós usamos 18 a 20 centímetros do zíper numa saia reta. Então, minha gente, esse aqui é o princípio é o que transformou aquele quadrado que nós fizemos ali no manequim. Isso aqui é uma saia, o molde de uma saia. Nós temos uma base aqui. Nós vamos transferir para o papel e colocar as medidas de costura, marcação de pence, altura de pence. Então, queridos, agora é a hora de passar para o papel. Então, esse aqui é a frente da saia, de acordo com o manequim. Você faça a sua base, faz assim. Você vai ter uma base exata, se você seguir os princípios que eu te passei aqui. Eu vou colocar a recomendação no papel para nortear vocês com mais informações. Para nós passarmos para o papel aqui, o que nós faremos? Nós acrescentaremos margem de costura. Então eu orientei meu molde aqui, ó, dobra do tecido, que foi onde eu abri, dobra. Aqui é a linha do zíper, a pence, lateral, lateral. Esse é o molde exato desse manequim. Então nós temos uma peça sob medida. Essa daqui é uma saia feita sob medida, ele está no corpo dela. Então, se você faz uma saia, uma base dessa no seu corpo, é uma peça sob medida. Ela sai do padrão industrial. O padrão industrial, ele é feito como? É baseado numa média, no caso do corpo das brasileiras, mas é tomada uma parte de cada estado, feito uma média com todas as medidas, e assim é lançado os tamanhos de escala industrial. Então eles são baseados numa estatística de vários corpos. Só que, como eu disse no primeiro vídeo, cada corpo é um caso. No caso, como você quer produzir a sua peça sob medida, quer fazer uma peça exata que vista bem, segue esses princípios. Essa linha que eu dei para vocês aqui é o norte, eles também nós chamamos de moulage, que é a construção no próprio corpo. Então é uma adaptação, é você fazer a peça sob medida no seu corpo. E o que acontece? O que está reproduzido aqui, você vai passar para o tecido, com algum das dicas que eu dei para vocês, e vocês vão ter uma peça legal. E eu faço questão que vocês façam e depois me conte como é que ficou. Então, pessoal, essa é a nossa iniciação à modelagem, a primeira aula que eu fiz na prática, para vocês verem o que é transformar isso nisso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora que eu virei youtuber, eu quero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e eu vou ter sempre conteúdo novo para vocês. Gente, um beijo, muito obrigado pelo que vocês têm dado de retorno, de feedback para mim, que está sendo positivo. Eu tô amando tudo isso. E eu agradeço de coração. Eu recebi umas mensagens maravilhosas de pessoas que estão sendo beneficiadas com o que eu estou fazendo. É emocionante ao extremo para mim e realmente atende a expectativa do que eu queria, que foi do início, de ajudar, quem eu pudesse ajudar. Então eu estou tentando trazer de uma forma mais simples, não estou colocando tanto a técnica. A técnica é mais fácil de você encontrar, mas como eu ainda percebo que as pessoas têm essa dificuldade em interpretação, na própria modelagem, em modelar peças, tomando o princípio daquilo que é ensinado nos métodos, eu estou trazendo de uma forma bem simplista para que vocês tenham mais intimidade com a modelagem e assim possam usufruir do que vocês têm e fazer roupa para vocês e fazer o que vocês quiserem ou aperfeiçoar
aquilo que vocês já fazem. E é o seguinte, então eu tive alguns pedidos já de pessoas para fazer modelagens blusa, construir uma blusa, é mais avançado. Então como eu estou trazendo esse tipo de método que é um tanto inovador, eu vou começar desse princípio, que quero abranger calça, blusa, da mesma forma, chamando vocês a observar os contornos, as linhas do nosso corpo. E então segue alguns princípios daquilo que são os princípios que te norteiam para construir uma boa peça. No caso, aquela instrução que eu dei do tecido, do fio do tecido, são os agregados que fazem parte de que o todo, a peça inteira, fique boa. E o passo seguinte é o que nós estamos fazendo agora. Até a próxima, eu volto logo. Eu vou passar agora para vocês, eu vou passar isso aqui por papel, colocar no papel, e vocês vão ver eu passando por papel. Gente, um beijo, obrigada!